Brasil, a triste morte do país do futebol. O vídeo aqui do Victorano Fute, mano, eu quero ver o que esse cara vai falar, velho. Acabou o futebol brasileiro? Pra mim, não. Tem esperança ainda. Precisa de técnico. Acho que é o ponto principal. A gente ainda produz craques igual Neymar, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho? Não. Mas ainda tem bons jogadores. Com um bom técnico dá pra montar um negócio legal? Vamos ver aqui, então. É muita máfia, sacou? Argentina chegando e na Aí é foda. Você vê o Taliscão falando que é máfia, quebra. sequência, a finalização do Simeone. Empresário. Você acha que o Juliano Bertolucci é o Deus ou não é? Quantos jogadores ele empresaria na seleção brasileira? 9! É vergonhoso pro torcedor, vergonhoso pra comissão, vergonhoso pra CBF, vergonhoso pros protagonistas que são jogadores. Você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Tanto que, historicamente, a CBF nunca teve uma eleição com 2 candidatos. Isso é foda. Quem tá no poder se reelege ou elege o sucessor. Como começou a morte da seleção brasileira? Há muito tempo o termo país do futebol já não combina mais com o Brasil. E se hoje... Infelizmente, velho. Infelizmente. O moleque aí de 13, 15 anos, ele não entende porque o termo do Brasil é país de futebol, não, velho. Não entende, não. Pra ele não faz o menor sentido. Mesmo depois de 23 anos desde a última conquista da Copa, nós ainda somos o maior campeão com 5 estrelas no peito. Pode ter certeza que do jeito que tá, não vai demorar muito pra gente ser ultrapassado. Argentina chegando, gol! O quarto da Argentina. Tem a Alemanha aí que já tá com 4 Copas, a Argentina que tá com 3, mas é favorita na próxima, né? Pode ser que ganhe a próxima e já vai ficar com 4 também. E o Brasil pelas... Ah, não sei se a gente é a favorita, não. Se bem que os caras estão jogando o fino. Fino não, mas estão jogando bem, velho. É foda ter que admitir esse tipo de coisa, viu, mano? É difícil demais, cara. Nossa, sério mesmo. As últimas atuações nem tem esperança de ser campeão de Copa, né, mano? Afinal, um time que toma 4-1 da Argentina e tomou 4-2 de Senegal há pouco tempo atrás, dá indício... Nossa, eu nem lembrava desse jogo, mano. Caralho. Nossa senhora. Diz. Tocou no Mané, bateu o Mané, que golaço! Também é o gol que o Mané acha. E se você acha que o Brasil parou no tempo e não... Mano, esse frame do nosso... Não acompanhou o queridíssimo não, né? Mas do nosso Dorival Júnior pedindo assim, ó. Pô, aquilo é lamentável, cara. Isso aí dá uma vergonha ali do cão, velho. Sério mesmo. Dá indício... Pago sempre. Se você acha que o Brasil parou no tempo e não acompanhou o desenvolvimento do esporte, parabéns, você tá certo. A gente sempre foi o maior criador de talentos individuais e o nosso jogo sempre foi baseado nisso. Em 58 ganhamos a Copa com Didi, em 62 com Garrincha e Pelé, em 70 com Pelé e Jairzinho, apesar de ter um jogo bastante coletivo, em 94 Romário e Bebeto e em 2002 com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Durante toda a existência É mais Ronaldo e Rivaldo, né? do futebol, nós tivemos várias filosofias de jogo. Ah, o pessoal fala, o tic-tac. Não, sempre existiu uma filosofia que dominou durante certa época. Teve o Catenaccio, que começou com os italianos em 1950. Depois tivemos o futebol total, que originou na Holanda com o Ajax, e na seleção holandesa, que consistia em troca de posição atacando e defendendo. Todas essas filosofias anteriormente davam vantagem muito maior para quem tivesse jogadores mais talentosos na equipe, sabe? Então você desequilibrava ali o jogo com o Ronaldinho, com... No final das contas, quem sabe jogar a bola é melhor, né? Tem mais vantagem, não tem como. O Ronaldo Fenômeno. Apesar de que o craque sempre vai ser desequilibrante, mas naquela época ele era mais ainda. Até que chegamos ao tic-tac. A Espanha começou a dominar e ganhar tudo, tanto por clubes como o Barcelona, quanto pela seleção espanhola que ganhou a Euro e a Copa de 2010. A Europa viu que o jogo coletivo poderia suprir a falta de talentos individuais que eram mais presentes aqui pro lado do Brasil, né, rapaziada? E com a dominação da Espanha nítida, a Alemanha teve a primeira escola a descobrir como parar e neutralizar o tic-tac. A prova disso foi o 7-0 no placar agregado da semi da Champions de 2012/13, sofrido pelo Barcelona pro Bayern de Munique. O Bayern de Munique falou, não, cansamos desse tic-tac aí, descobrimos como parar. 3-0 e depois 4-0. Então parecia ser o fim da dominação espanhola, mas a gente não tinha certeza ainda. Até que em 2014 nós tivemos a Copa, a bendita Copa no Brasil. E a Espanha saiu na fase de grupos com a campanha ridícula. Tomou 5-1 da Holanda, perdeu pro Chile de 2-0 na fase de grupos, nem passou da fase de grupos. E o Brasil, que não tinha... Sabe qual é a parada desse tic-tac, velho? Eu acho que, tipo assim, o tic-tac, ele foi uma das maiores revoluções do futebol, porque
ele por si só já foi uma revolução, tá ligado? Na minha visão, na minha concepção. Não sou um estudioso da tática futebolística, mas eu faço essa análise. Mas ele também evoluiu muito o futebol pela parte defensiva, mano. A partir daquele Barcelona, do tic-tac, mano, os times começaram a se preocupar muito mais em defender, tá ligado? A se defender de uma maneira muito mais tática, de uma maneira muito mais respeitosa. Os times piores, tá ligado? E os times que, tipo assim, queriam bater de frente com o Barcelona, começaram a perceber, velho, que pra correr atrás desses caras, a parte física tinha que estar muito intensa. Então não é à toa que hoje a gente vê, por exemplo, assim, um time igual o Brighton apertando um time igual o Manchester City lá na área do Manchester City, tá ligado? Porque os caras começaram a perceber, tipo assim, mano, pô, não é só os caras que podem amassar a gente aqui no nosso campo, não, a gente pode fazer o mesmo. E os times começaram a tentar fazer isso. Então, os times, tipo assim, com menos recurso humano, começaram a explorar muito a parte tática e a parte física pra tentar igualar o jogo. Então, tipo, na minha visão, isso tudo começou a partir do tic-tac, tá ligado? Eu boto muita fé nisso. Que os times antes do tic-tac eram muito mais desorganizados, velho, defensivamente. E depois do tic-tac ficou muito mais organizado. Não é à toa que, tipo assim, a Inter de Milão, que ganha do Barcelona na Champions League, é uma equipe muito boa taticamente. Que tinha, tipo assim, um respeito tático muito bom, tá ligado? Tinha atualizado sua filosofia de jogo ainda, começou a Copa bem, voando, pá, bateu ali nos times na fase de grupo, mas enfrentou... Pô, ontem eu vi um frame desse gol do Neymar, velho, em câmera lenta, que é sensacional. No Instagram da FIFA, eu acho. Muito pica. Tendo também só seleções que não tinham atualizado o seu sistema de jogo. Croácia, México e Camarões. Nas quartas a gente pegou a Colômbia e já sofreu, quase que não passa, até que nas Talento individual, né? Essa falta do Davi Luiz foi sacanagem. semis a gente enfrentou a Alemanha, que passou anos estudando como parar o Barcelona e já tinha atualizado sua filosofia de jogo. Resultado, olha a Alemanha chegando de novo. Olha ele de novo, que absurdo! E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Esse aí foi bizarro, mano. Gol da Alemanha. Mas o modelo de jogo desatualizado com certeza não é o único problema, né, rapaziada? Tem muito mais. Eu poderia começar falando da nossa queridíssima CBF, que só tem homens honestos no poder. Se você puxar os últimos presidentes aí, veio só uma galera honesta mesmo, pessoal do bem, assim eu botaria... Só os ponta firme, pô. Só os ponta firme. Tipo assim, o cara que você chama pra comer na sua casa no almoço de domingo, velho. Tá ligado? Minha mão no fogo por eles, rapaziada. Sério mesmo, é muito... Ele é acusado de ter aceitado mais de 30 milhões de propinas em diversas negociações envolvendo a CBF, como na assinatura do contrato de uma responsabilidade com a Nike e na venda de direitos da transmissão de TV na Copa do Brasil. Ao todo, Marim ficou 5 anos detido na Suíça e nos Estados Unidos e cumpriria pena até 2021. Mas sua defesa conseguiu uma redução de pena junto à Corte Federal do Brooklyn, em Nova York, por causa de sua idade avançada e dos riscos de contágio por Covid. Ele tinha 87 anos na época. Muita honestidade junta. Deus deve olhar pra baixo assim e falar, rapaz, é só porque eu prometi. Mas se eu não tivesse prometido, eu mandava outro dilúvio. O Ricardo Teixeira teve 5 mandatos. Em 2015, ele teve 2 mandatos de prisão expedidos contra ele, um nos Estados Unidos com acusações de fraude e lavagem de dinheiro, e um na Espanha, acusações de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo o contrato da Nike. Aí vem o Zé Maria Marim, que ficou na CBF 3 anos, foi o cara que pegou a Copa do Mundo aqui no Brasil, e que em 2015 sai da CBF, por quê? Ele foi preso. E aí depois do Marim, viria o Marco Paulo Del Nero, e foi banido do futebol em 2018 pela FIFA. Que isso, mano? Tem condição isso aqui não, cara. Tá ligado? Todo mundo que entra roda. Se você, assim como eu, achou que o 7-1 representava a morte do futebol brasileiro, depois que eu vi o Abubakar, atacante de Camarões, dizer que ninguém mais tem medo da seleção brasileira em 2022, eu falei, não, já foi. O respeito... É esculacho, tá? Com todo respeito a Abubakar, velho. Mas, pô, o que o Abubakar fez na carreira dele, cara? E o cara meter que a gente não mete medo mais em ninguém? Porra, triste, né, mano? É triste ouvir esse tipo de coisa, não velho. existe mais. Vamos aceitar. Antes eu pensava, não, pessoal, ninguém respeita mais. On gagne toujours. Aujourd'hui, Caímos em um grupo difícil, cair no Brasil e serve. No entanto, não temos medo do Brasil, porque esse time não é como os que não... Que chacun voulait montrer que de ce qu'il est capable. Esculachou. C'est ça.
E o Abubakar não só falou que ninguém respeitava mais a seleção, como também meteu o gol na seleção em plena Copa do Mundo. Aí bateu o choque em nós brasileiros, né? Eu pensei, pô, rapaziada, quem viu, viu. Quem não viu, pode chorar já foi. E é triste saber, por exemplo, que a seleção de 2018 com Tite, Coutinho, Neymar, Casemiro, se pegasse essa seleção atual, metiam 5-0 fácil, irmão. Mas qual a raiz maldita desse problema? Porque a seleção, mesmo com jogadores que brilham no futebol mundial, não consegue ter um futebol no mínimo assistível. Por que não surgem mais grandes craques como Ronaldo, Ronaldinho? Eu confesso que aqui nesse canal eu sempre defendi a esperança na seleção ser campeã. E eu ainda tenho, não sei. Eu também tenho esperança pra caramba, pô. Não pode morrer assim, não. Eu vou morrer com a esperança do Brasil ser hexa, pô. Vou morrer agarrado nisso aí, não quero nem saber não. Se eu sou besta, mas eu ainda acho que se chegar um bom treinador, a gente pode ser campeão da Copa, entendeu? Porque olhando as peças individuais, o Brasil não é tão ruim quanto parece ser, cara. Não é tão péssimo assim. Ou você vai dizer que o elenco da seleção é pior que o do Equador, por exemplo, que tá na frente da gente na tabela classificatória. Pior que o da Croácia, que eliminou a gente na Copa. Não é, pô. Só que parece que os caras têm muito mais tesão pra jogar, tá ligado? Muito mais que os craques aí da nossa seleção, né? Algumas lendas aí. Por exemplo, olha essa análise do nosso querido Capita mostrando a vontade dos nossos jogadores na partida contra a Argentina. Esse vídeo é muito pica. Detalhes que você não viu dos gols da Argentina. Primeiro gol, se liga. O Brasil marca em 2 linhas de 4, com Matheus Cunha e Vini na frente. Mas olha o Vini, como em boa parte do jogo andando. E toma até uma bronca do Joelinton pra ser mais ativo. Lançamento do Depou perfeito, cabeçada do Tagliafico pra dentro. E o grande erro desse gol, pra mim, é o do Marquinhos. O Almada não pode girar com tanta facilidade, porra. O Julián Álvares ataca o espaço entre Murilo e Arana. E aí, beleza, tem o quesito azar. Mas os dois precisam ir mais firme. Precisa ir mais firme, né, Capita? Mas, pô, mó preguiça, pai. Eu fui tentar achar uma Mó preguiça, mano. Pô, não, calma. Calma. Resposta no mínimo aceitável pra essa patifaria e comecei aí na raiz do problema, lá na base, quando o moleque chega com 6 anos e se apresenta pro futebol. Primeiro, a população brasileira só aumenta, não diminui o número de natalidades, então assim, irmão, não tem justificativo pra não nascer mais craque. Porque falou, não, agora não vai ter craque nenhum mais, teve um vírus aí que não nasce mais craque. Não é isso, irmão. Com certeza tem um moleque de talento absurdo, quem sabe um novo Ronaldo, um novo Neymar perdido por aí. Só que assim como 98% dos brasileiros, a chance maior é desse moleque ser pobre, né? Antigamente os olheiros iam às ruas e se vissem um moleque jogando muito, chamavam pra fazer um teste nos clubes. Uma prova disso é que o Cristiano Ronaldo foi descoberto assim, então isso não era uma coisa só no Brasil, não. Na Europa também. O Cristiano Ronaldo tava jogando bola na rua, o olheiro do esporte falou, vai ter um teste lá, vamos lá fazer o teste? E aí surge Cristiano Ronaldo. Então esse moleque ia subindo de pouco em pouco, aumentava um pouco de salário, chegava no profissional e precisava se destacar muito pra começar a ganhar altos salários e começar a mudar de vida. Hoje, pra tu fazer escolinha, tu já tem que pagar uma mensalidade bem alta, tá? O que já tira os moleques de periferia da jogada. E a gente sabe que de lá que vem. Não, e tipo assim, além disso, mano, na periferia, mano, tipo assim, cara, só quero falar de um vídeo que eu vi que, pô, querendo ou não, reflete um pouco do tesão também do moleque de querer jogar bola, tá ligado? Eu tava vendo um vídeo, tipo, nos moleques numa quadra, parecia que era numa favela, tá ligado, mano? E aí, tipo assim, uma quadra. Os moleques tava batendo altinha, pô. E eu não tô falando que, tipo assim, que é crime os moleques bater altinha, tá ligado? Porque, tipo assim, os caras fazem o que eles estão afim de fazer. Mas isso aí mostra também que, tipo, que o tesão, talvez, do nosso jovem com o futebol jogado mesmo, não tem tanto, tá ligado? Pô, os moleque craque da altinha. Tinha um, mano, eu juro pra você, tinha um que ele dava com quadril assim, ó. Ele fazia assim, ó. Com quadril, filho. Meu irmão, eu juro pra você, velho. O passe alto de quadril do moleque era o melhor que o meu com o pé, velho. Então, tipo assim, a gente vê que os moleques a gente tem talento pra jogar bola, tá ligado? Só que o moleque hoje ele vai saber, tipo, fazer as coisas da altinha. Ele não vai saber fazer as coisas do futebol. Tá ligado? Foda, mano. Isso foi foda de ver. Eu fiquei meio triste. Falei, não, altinha, velho. Tipo assim, com todo respeito a quem joga altinha, tá ligado? É divertido, mas, pô, velho. E a seleção brasileira, como é que fica? Nós vamos ter que esperar a altinha ser uma coisa relevante no mundo pra gente voltar a ganhar? Bota fé. E também não que isso represente o Brasil inteiro, né? Pode ser um caso isolado, algo do tipo. Mas eu acho que a molecada, no geral, perdeu um pouco de tesão de jogar a bola jogada mesmo. Vem os maiores talentos. Mas se o moleque se destacar muito, com 10 anos, ele já ganha 50 mil e já tem um monte de patrocinador esportivo, contrato gigante. Você vê lá aquele menino lá do Santos, o cabeludinho, desce, bom pra caramba.
Aquele moleque já deve ganhar um dinheirinho legal, tá? Marque eu. Esse moleque já tá bem de vida antes de virar profissional, muitas vezes com a multa 10 vezes mais alta que o treinador dele. Então, se o moleque não for ensinado em casa, não tiver esse ensinamento dentro de casa, ele nem vai saber o que é hierarquia, irmão. Ele não vai respeitar ninguém, ele já vai se achar... Pô, mano, eu tenho 10 Bela análise, tá? Bela análise. anos, ganho, tá ligado? Quando a gente chegar na adolescência, então, acabou. E isso não sou eu que tô falando, tá? Quem tá falando isso, quem tá dando papo é o Marinho. Olha só o que ele falou. Aí o moleque hoje tem 100k na conta, sabe o que acontece? Ele não vai respeitar. Olha isso, mano. Eu falo com o cara, o moleque entra no vídeo e sai no outro. No bobinho, você manda os moleque novo, que aí não. Você falou do bobinho, né? São detalhes que contam, né? Parece uma bobagem, né? Mas conta Que muito isso? até dessa criação dentro do futebol, né? Porque tá super valorizado hoje, mano. E tá muito mais fácil também os moleques ficar milionários cedo, sem fazer nada, tá? Não, os moleques hoje em dia é só subir pro profissional, vão fazer 5 jogos no profissional, apareceu na televisão, já tá super valorizado. Tá lá com um moleque talentoso, ele fala, pô, esse moleque aqui daria um bom lateral. Mas se eu vender ele como lateral, eu vendo ele por 30 milhões. Se eu falar que ele é ponta, é 100, vai virar ponta. Por que a gente não tem mais camisa 10, irmão? Porque a Europa quer ponta, pô. O sistema de jogo lá é o quê? Cara alto, forte, brigador e rápido. Então, camisa 10, extinto. O cara tá botando volante na zaga agora, mano. O City lá com o Stones, o Guardiola botava o Stones como zagueiro, mano. Aí o... Mas o Stones é zagueiro, gente. O Stones, ele é zagueiro de origem e foi jogar na volância, pô. Tá ligado? que fica na lateral do Brasil é o que sobra. É o que sobra. É só você olhar as nossas laterais de 2018 pra cá. Depois de Marcelo Daniel Alves, não Mano, nunca tinha parado pra pensar nisso. Faz muito sentido. teve mais ninguém bom. Ninguém. Hoje, ao Faz meu muito ver, os sentido. caras até querem ganhar com a seleção, mas já não tem aquele brilho todo, aquela vontade, aquela raça. É, se ficava zoando Davi Luiz aí, ó. Davi Luiz, ele é pica na seleção, tá? O cara dava raça pra cacete, meu irmão. Pode ser meio merdeiro? Pode ser, mas ele era pica na seleção. Ah, Zico, os caras falavam, não, se precisar eu deixo minha perna dentro de campo. Mano, isso aí acabou, eu vou correr até o último suor. Acabou. O que proporciona entrevistas como essa aqui do Hendrick, dizendo que poderia estar de férias, mas tá na seleção. Dizendo que os Pô, essa é o Hendrick mandou mal demais, jogadores poderiam estar de férias, mas estão fazendo um sacrifício de estar na seleção. Um exemplo, né? O Vini, o Rodrigo e o Éder ganharam a Champions e poderiam estar de férias e vieram pra cá. A gente passou 37 dias, 40 dias treinando no sol. Ou essa do Savinho dizendo que não viu o jogo do Brasil porque era tarde na Inglaterra. O Brasil teve muita dificuldade contra o Equador. Como é que você viu de fora essa dificuldade do Brasil? Desculpa que eu não vi o jogo não, porque foi muito tarde lá na Inglaterra. Aonde eu quero... Foda-se, né? Mas também acho que ninguém é obrigado a assistir o jogo, não. Altos craques falam que não gostam de assistir futebol. Então... chegar com isso, rapaziada. Esses caras podem jogar e ganhar uma Copa. Você acha que não tem nada a ver? Podem, mano. Mas o problema do Brasil tá muito longe de estar só dentro de campo. Tem muita coisa, Muito sabe? Então, longe, conclusãozinha muito longe. aqui. Nós temos uma instituição corrupta no comando. Muitos jogadores descompromissados com a seleção. Não sabem o peso de vestir a camisa do Brasil. Ou não ligam. Uma seleção comandada por empresários. E pra finalizar com chave... só não os ligam. velho- Uma... Só os velho gordo com cara de safado, velho. Impressionante. É impressionante, cara. É impressionante isso aqui, velho. É o você olha na cara dos caras e você fala, mano, que é isso, velho? Pelo amor de seleção Deus, comandada por empresários e pra finalizar com chave de ouro, uma seleção que sempre fabricou talentos naturais e jogava pelo talentos individuais. Quando o jogo mudou, não se atualizou e se perdeu. Não acompanhou o desenvolvimento do esporte no sentido de táticas e estratégias. Uma prova disso é o Jorge Jesus chegar aqui em 2019 e ganhar tudo e o Flamengo ser muito acima dos outros. Mas é Muito porque acima. os outros times estavam desatualizados. O Abel Ferreira ganhou tudo com o Palmeiras, o Luiz Castro que deixou o Botafogo destruindo todo mundo, o Arthur Jorge que veio na temporada seguinte e ganhou tudo com o Botafogo, o Vojvoda no Fortaleza que fez um trabalho absurdo. Então os técnicos portugueses que nem são a maior escala do futebol mundial, os técnicos mais tops do mundo, chegam aqui e ganham tudo, irmão. Pra você ver a diferença, cara, da escola. O Brasil não se adequou à atualização no sentido de, pô, a Europa falou, mano, vamos investir muito agora em técnica, em Perfeito, velho. Isso aqui é muito verdade, cara. Nossa, que tristeza isso aqui. tática, velho. em estudo, em dados, Perfeita em análise. analistas. Vamos investir muito nisso. E o Brasil ficou só, ah, não, jogador. E ainda corrupto. Tem uma galera que tá criticando muito o elenco, mas o elenco, rapaziada, da seleção, Ele é eu bom, sei que já velho. foi muito melhor. Mas ele é não é bom tão ruim hoje, assim. velho. A gente tem setores que a gente é bom. A gente É bom, tá entre os top mano. 3 do mundo em É, alguns setores, concordo tirando o pra meio campo, né? caramba. Que o meio campo, meu Deus. Mas
Mano, o Victorano, eu concordo com a maioria das coisas que ele fala. A gente concorda em tudo, velho, praticamente. O cara é muito sensato, velho. Mas até o nosso meio campo. É muito difícil ver esse moleque aqui falando uma inverdade, tá ligado? Se botar as peças encaixadinhas ali, flui bem, mano. Flui bem. Dá pra gente avançar numa Copa aí e quem sabe chegar numa semi, né? Que a gente não chega há anos. Quem sabe até chegar numa final e ser campeão, mano. Eu sei que é pouco pra seleção, a gente tá pensando nisso. Mas, mano, o pessoal fala, a seleção tá em período de reestruturação. Por que reestruturação é essa? Reestruturação que já dura 20 e tantos anos, irmão. A Espanha caiu em 2014, mas olha só, na Copa passada eles já foram razoavelmente bem. E nessa Copa agora eles são favoritos. Acabou de ganhar a Eurocopa, pelo amor. Enfim, se você acredita que o futebol brasileiro morreu, foi assim que morreu o futebol brasileiro. Você assistiu aqui, se inscreve no canal, que esse tipo de vídeo dá trabalho pra gente fazer e te diverte um pouco, né, irmão? Então, seu like, se inscrever no canal é o que você pode fazer pra fortalecer a gente. Valeu demais, ó. Quem não é inscrito lá no Victorano, mano, se inscreva e deixa o like nesse vídeo aí, tá? E assista o vídeo lá também, sem as interrupções do Ardão. Tamo junto.